giro da ampulheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar. Do cheiro de manga ao encontro por dentro, as ruas vão se tornando luas, cansadas, fase sem fim, expostas no diário virtual, a rede social, que fofoca e causa até derrame de sangue, e queda de mentes, alegria de gentes, em filtros, na hipnose que vamos, que vemos, em candela, conhecer. Ângela Colognesi. Muito prazer. Que honra estar aqui com você. O prazer é todo meu. Este é o podcast Poesia para Sentir. Convido você e o reverencio para vir falar conosco justamente sobre poesia. Ângela, conta um pouco da poesia na sua vida pra gente. Então, a poesia foi uma coisa bem engraçada, né? Que eu não me sinto poeta nem escritora. Eu me sinto uma pessoa que experimenta a colocação das palavras ainda, que brinca com essas palavras. O meu contato foi realmente extremamente musical. Eu sou de uma família evangélica e a gente sempre cantou em casa. Então, o que chamava a atenção, além da melodia, eram as letras. Porque na música tem essa história da métrica muito presente. Então, se é quaternário, tem uma quantidade de letras, se é ternário, outra, e assim vai. E quando eu fui crescendo, eu fui participando de bandas, de conjunto, de grupos de louvor, e as músicas foram sendo outros repertórios, mas a métrica, ela era uma coisa constante e muito difícil de ser feita até hoje pelas crianças. Quando se vai alfabetizar, se trabalha muito essa questão da métrica. E a minha mãe era poeta. Ela sempre escrevia coisas muito doces, muito leves e mostrava pra gente. E é uma herança, então. Na verdade, a gente foi construindo isso, né? Então, um dia uma pessoa chegou para mim, que foi a Ana Bernadelli, já aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e perguntou assim: Ângela, você escreve? E eu falei assim: olha, escrever de verdade para um livro, eu nunca fiz isso, mas eu sei que eu posso fazer, porque a poesia das letras musicais estão sempre presentes na minha vida. E ela falou: vamos tentar? Eu falei: ok, vamos tentar. E aí nasceu essa história de conhecer as letras, né? Até hoje eu me sinto uma brincante, uma estudante das possibilidades das letras. E quais são as possibilidades das letras para você? Elas são muitas, assim como a música. Eu sempre vou fazer esse paralelo com a música, né? A música, ela tem vários ritmos e tem para todos os públicos e gostos. Então, eu falo sobre a minha vida, sobre a minha relação com as coisas, com a minha filosofia de vida, sobre como eu vejo as coisas acontecerem no mundo. É uma coisa natural, como que eu falo? Foge até as palavras, quando a gente está na frente da televisão, a gente fica um pouco nervosa. E esse nervoso, ele também acontece na hora de escrever. Porque, na verdade, eu vi outra entrevista quando eu cheguei aqui, e eu fiquei lá fora e não quis ver. Porque a gente tem aquela coisa da lógica de, eu estou me comparando às outras pessoas, né? O mundo coloca você tem que ser melhor, tem que ser superior, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso não tem que ser nada. Você tem que ser você. A verdade é essa. Então, quando você escreve, quando você coloca no papel, a minha irmã fez a mesma pergunta que você, e ela disse assim: Mana, como que você senta para escrever? Eu falei: então, as palavras, elas saem. Quando você começa a escrever, você não sabe o fim.
né? Então, eu estou nessa parte da experimentação dessas letras, porque eu sei que no futuro vai ser uma coisa mais óbvia, você, né? Você tem um começo, um meio e um fim, e depois você tem que linkar tudo, né? Mas hoje, como eu não me sinto poeta e nem escritora, eu ainda estou na fase da experimentação. Você não se sente poeta, mas tem o sentir poeta. Exatamente. De nascimento, inclusive, é uma marca. Sim, eu me sinto assim muito feliz por ter uma visão de mundo, vamos dizer assim, mais sensível. Eu acho que o artista, seja ele em qualquer grau que ele viva, seja o plástico, o visual, o músico, o teatral, ou então o escritor, ele tem um olhar do mundo diferente das outras pessoas, porque essa sensibilidade, ela nos é produzida desde muito cedo. Desde muito cedo. Isso é fato. E você busca fazer isso naturalmente. A gente faz isso de uma forma natural. E aí você escuta muito assim nas escolas, né? Eu sou professora do ensino infantil e do Fundamental 1 e a gente escuta assim: ah, professor de arte é tudo doido, né? Mas é doido porque a gente consegue ver aquilo que as pessoas não conseguem ver, né? Ou então não querem ver, porque não é um interesse para eles ver naquele momento. Pode até doer, né? Pode doer, a realidade é outra, né? Então nós temos sim uma diferença nesse olhar do mundo. Mas você também tem uma diferença que tem um teor, um humor em você, assim, uma coisa natural da sua risada, da sua maneira de lidar com as coisas que às vezes ficam travadas em outras pessoas. É sim, eu me sinto... Você falando assim, eu tive que ir. As pessoas acham isso muito estranho. Quando eu cheguei aqui nessa capital, as pessoas se estranharam muito comigo, porque eu tenho realmente essa facilidade humorística, vamos dizer assim, que também é herdado de família. E é uma defesa também, né? E é uma defesa, claro, né? Então, assim, eu sou um pouco fora desses padrões que as pessoas apresentam. Eu sou cega, monocular, eu tenho um problema nos olhos, no olho esquerdo, né? E muita gente não sabe disso, né? Porque eu uso muito a fotografia, e assim, onde eu chego tem que ter uma fotografia, porque essa fotografia é uma maneira de eu registrar aquilo que o outro olho não consegue fazer, né? Bonito isso. E aí as pessoas ficam assim, ah, mas você... E assim, eu não tiro foto longe, não, porque eu não tenho essa visão. A visão é diferente, então... Eu sempre chego muito perto da pessoa e no começo isso incomodava muito o sul-mato-grossense. Mas hoje já é uma marca. Hoje, onde eu tô, as pessoas falam assim, Ângela, é impossível a gente não saber que você tá, porque onde você tá, o movimento ele é grande. Você ri o tempo todo. Você o tempo todo tá assim, falando muito, você é exagerado em tudo. A gente encontra você pelo gesto. Da selfie. É verdade, né? Porque não tem como. Eu acho que a vida, ela é uma festa. E esse é o problema, né? A vida é uma festa. E hoje nós estamos em pausa. Mas não significa que esses pequenos encontros não sejam uma festa. Aí né? que são, né? Aí que tem que comemorar. Aí é que tem que comemorar a vida, né? Ontem, por exemplo, a minha tia estava meio triste e eu falei, tia, vem aqui para casa e a gente vai fazer um almoço. E aí eu fiz um almoço e ela falou assim, mas para que tudo isso? Eu falei, uai, porque nós estamos comemorando a vida. E a gente não sabe mais até quando a gente vai ter o outro do nosso lado, né? Só que isso é muito mais presente nas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, que são as pessoas artistas. Isso é poesia pura, né? Poesia pura, pura poesia. Eu sou encantada. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu fazia ainda o segundo grau, era o segundo ano do segundo grau, em Cuiabá, Mato Grosso do Sul, na escola São Gonçalo, lá no Porto, eu tinha uma professora de português, que eu não me lembro o nome dela, eu só lembro as outras coisas. E ela foi chamada na porta da sala e foi comunicado a ela que a mãe dela tinha falecido.
e perguntaram para a professora se ela queria ir embora, porque ela tinha acabado de receber a notícia no meio da aula que a mãe dela havia falecido. E o que me chamou muito a atenção e me chama até hoje, e eu acho que eu despertei o meu sentimento mais ainda para a letra, para a palavra em si, para o signo do que ela significa, foi que a professora, em vez de chorar, em vez de ir embora, ela falou, não, eu quero ficar. E ela entrou na sala e começou a recitar trechos de poesia. E eu acho que foi assim, até arrepio, ó. Eu acho que foi o momento mais belo e poético que eu vi na minha vida, porque ela não estava num palco para fazer média para ninguém e nem se apresentar como artista, mas naquele momento ela extravasou todo o sentimento dela, a dor da perda da mãe. Isso foi, sabe Deus quando, que eu nem vou falar, né, gente? Porque eu não vou falar que eu tenho um pouquinho de idade. Mas faz muitos anos, e ela levantava as mãos assim e dizia trechos da literatura, né? E eu ficava olhando assim, eu falava, gente, mas a mãe dela morreu. E ela terminou a aula dela, e assim, ela fugiu daquilo que ela vinha fazendo, ela estava explicando uma coisa e terminou nos poemas, mas eu acredito que a forma com que ela se extravasou falou muito mais do que o conteúdo que ela estava falando. Então, aquilo ficou na minha cabeça e eu, hoje, estou fazendo a minha segunda graduação em letras. E sua referência de aula também? A minha referência de aula é essa, é uma coisa livre, né? No sentido não de sair da ementa e dar qualquer outra coisa, não, pelo contrário, mas é dar emoção às coisas que estão à ementa, é bem diferente. E tudo envolve poesia, né? Você estava me mostrando esse foi o último que saiu. Foi, da Ana Bernardelli e do Fábio Gondim, sim. E você pegou um conto da Chapeuzinho Vermelho? Da Chapeuzinho Vermelho. A proposta dela era fazer um conto baseado num conto clássico. Uhum. Então eu escolhi a Chapeuzinho Vermelho. E aqui, já engraçado, que eu escrevi todo o conto e não tinha um final. Não tinha um final, não tinha um final. E eu falava, Ana, pelo amor de Deus, eu estou tentando, e o final não saía, e o final não saía, o final não saía. Aí morreu uma das confreiras da Academia Feminina de Letras e Artes do Estado de Mato Grosso do Sul, a Aida. Da qual você faz parte? Da qual eu faço parte, da cadeira 28, representando a cultura popular. E aí naquele dia do enterro, veio o final. E eu matei o personagem, já estou dando spoiler, né? Eu matei a personagem principal e eu falava assim para ela, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque é para criança, e a criança ela tem uma vida bela, o mundo dela é diferente, mas eu não tô conseguindo ver outro final para Chapeuzinho, ela vai ter que morrer. E aí depois eu entendi, né? Eu estava num momento bem angustiante, a minha mãe estava internada e ela veio a falecer no ano de 2019, em novembro. E inclusive, eu nem fui participar do lançamento desse livro, exatamente porque as coisas... Olha como que é o inconsciente e a sensibilidade, né? A sensibilidade, ela realmente aflora com aquilo que realmente é o seu cotidiano, É uma coisa incrível, é uma coisa incrível. E se você nunca experimentou escrever, e se você acha que você tem essa capacidade, mesmo que você não ache, comece. Porque é um teste, é uma forma né? de se expressar, né? É uma forma de se expressar. A melhor forma de se expressar. E isso muda a sua vida e muda a vida das pessoas, né? Como você trata com crianças, eu acredito que elas ensinam mais do que aprendem, né? É verdade, assim... Eu vou contar só um fato que é muito engraçado. Eu estava ensinando uma música, arrancando meus cabelos para a criança aprender, porque era tudo decorada. E a criança olhava para mim e ficava de boca fechada. E eu lá ensaiando. Isso lá no Pará, quando eu já estava morando lá. E aí eu
meio brava, disse assim: fulana, por que você não está cantando? E aí ela calmamente olhou para mim e respondeu: tô sim, professora. E eu disse: como que você está cantando se você está com a boca fechada? Aí ela falou: aqui, ó, eu estou cantando aqui, professora. E aí eu fui estudar, porque como que ela está cantando aqui se ela não estava abrindo a boca e cantando? E aí eu entendi que o processo da criança é sincrético. Só o fato dela estar ali junto com toda a turma, para ela, aquilo já era uma forma de representação daquilo que ela estava fazendo. E aí eu falei: nunca mais eu vou falar assim, dessa forma cobrando, porque para a criança, quem departamentaliza somos nós. A criança vive tudo ao mesmo tempo. Então hoje, quando uma criança está triste, quando ela não participa, quando ela não consegue fazer nada, eu chamo ela até a minha mesa e pergunto: posso te ajudar? O que está acontecendo com você? Você quer me dar um abraço? E aí, às vezes, a criança chora, às vezes fala que os pais estão se separando, às vezes que o avô morreu, que o tio ficou chateado e brigou com a mãe, enfim, problemas mesmo na família. Então, a forma humanizadora, ela parte também da nossa escrita e de ver o mundo com olhos diferentes. Mas isso é o que eu falo para as pessoas, é um treino. Eu não nasci assim. Eu aprendi com as crianças a lidar com elas. As crianças são os melhores professores. São os nossos melhores professores, inclusive para escrever, né? Para escrever, a gente precisa ter essa noção para quem a gente vai escrever, né? Porque se for para alguém uma história mais rebuscada, eu estou pensando num público, numa história não menos rebuscada, porque elas não são bobas, elas entendem muito bem do que se trata, e é uma maneira também de expandir o vocabulário dessa criança, então eu não posso ser tão raso, né? Mas é assim, a vida ensina, gente, pode acreditar. E se você acha que você não pode, que não vai dar conta, tente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até dar certo, porque se não deu certo é porque não chegou no fim, mas uma hora vai dar. E, Ângela, o que vem de novo por aí de você? Então, eu estou participando de algumas coletâneas e estou pensando num livro solo. Ah, muito bem. Poesia, conto, romance? Então, eu estou pensando na poesia. Perfeito. Ainda eu estou na poesia, porque conto, para mim, eu queria fazer um romance, na verdade, a pessoa. É muito abusada a pessoa. Mas tem que ter muitos elementos e eu ainda não sei mexer com esses elementos, então eu vou começar trabalhando aos poucos para chegar onde eu quero. A gente também precisa saber e conhecer seus limites, né? Então eu sei que eu ainda não dou conta de fazer isso, mas eu ainda já pensei numa proposta no futuro. Então quem sabe lá no futuro eu comece a escrever romance, mas agora eu vou escrever poema ainda, poesia e poema. Como a gente faz, como as pessoas fazem para encontrar um pouco de você nas redes sociais? Então, o meu nome é Ângela Colognese, a minha rede é essa, Ângela Colognese, Instagram também, angela.colognese. Soletra Colognese para as pessoas. Vou soletrar, é C-O-L-O-G-N-E-S-I. Colognese. Ótimo. Bom, gente, esse foi o podcast com a incrível Ângela Colognese, que é assim que se pronuncia esse nome, não é como ler, não, tá? Inclusive, vamos ficar de olho que ela tem muita coisa boa para vir aí. Então, eu agradeço e agora eu vou ler o que eu escrevi durante a nossa conversa. Oh. Pronome de quem? Graça na pele, coloca as palavras, música aos ouvidos, no pé da letra, métrica a cantar
a contar da construção, brincante no conhecer, constante nos ritmos, para todos. Mas, na visão do nervoso, do mundo natural, sensível a mim. Obrigada, foi um prazer, foi uma honra estar aqui e quero aproveitar a oportunidade de te parabenizar. Nasceu a filhinha, que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado. E que ela tenha um futuro brilhante como o seu. Muito obrigado por participar e esse foi mais um Poesia para Sentir. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. O giro da ampulheta no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar.